E aí? Começamos em 2 minutos. É isso aí. Estamos entrando no ar aqui. Sons horríveis do Ruba. Começar mais uma edição. Vocês viram aí que o som começou, né? E agora nós vamos lá. Vamos tocar o barco aqui. Esse programa muito louco. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá no ar o som, tá tudo ok. A minha sonoplasta tá ali. Eu sou o Bira do meu próprio programa aqui. Então vamos lá. O que vai rolar hoje? O que vai rolar hoje, galera? Deve ter 3 ou 4 pessoas assistindo, né? Mais os nossos parentes, uma galera que tá olhando aí. Mas é o seguinte, eu trouxe hoje meus 2 convidados aqui de honra, o meu primo Antônio e o meu amigão Zique Rivotril, o popular Vitor Tartas. Esses 2 malucos aí, se eu puder mostrar para vocês aqui, eu vou ver se eu. Bom, eu não vou mostrar a tela agora, mas os dois são estudiosos do Nietzsche, né? São figuraças aí digamos assim, da filosofia, né? Da filosofia nietzschiana e estão sempre agitando, né? Estão sempre opinando, pensando, dialogando. O, o Antônio tá. Antônio, você gostaria de se apresentar para a galera aqui? Como é que você está se sentindo, cara? Eu vou te colocar aí na telona. Só que eu acho que sumiu a imagem aqui do Antônio. Acho que ele não quer. Ah, agora vou. Aí, pronto. Tô aqui. Vai lá, Antônio. Me fale aí quem é Certo, você. cara. Quem é você, Antônio? Perguntinha fácil de responder, né? Vou te lançar uma lá, a eterna pergunta, né? A eterna resposta. Não sei, é do Bukowski, né? Daquele filminho do. Meu velho,
Obrigado por estar aí junto contigo, trocando uma ideia, né? Falando sobre música, sobre filosofia, são dois temas que eu sou apaixonado, você sabe disso, né? Agora estou um pouco mais distante, porque eu estou escrevendo umas coisinhas que eu preciso terminar o restante dos meus estudos aí. A gente vai falar daquilo que a gente ouvia quando era gurizada, né? Principalmente Legião Urbana do Raul aí, né? E eu comecei ouvindo muita coisa contigo, né, cara? Me apresentou muita coisa, isso lá quando eu era adolescente, em Santa Helena, Toledo, Cascavel. É isso aí. Pois é, tem um cachorrinho aí, não sei onde é que tá esse cachorrinho, é na Não, tua? não é aqui em casa. Ah, eu acho que é no É na Zic. minha casa, Roberto. Ah, então, Tem, beleza. tem 8 aqui. Tem alguma. Tem um pessoal aí, né, Zic? O pessoal. Oi? Deixa eu ver. Estão pra fora, não tem o que fazer, não dá nem pra mandar calar a boca, porque não ficam quietos, né? Então. Tá aí o Zic. Zic, esse aí é o Antônio. Antônio, esse aqui é o Zic. Opa, bom, Antônio. Beleza? Bom. 2 Eu já quero esclarecer a audiência aqui que eu tenho um grupo com esses dois no Facebook cujo nome do grupo é Nietzscheanos Porcos. Obviamente eles não ficaram felizes, né, com esse título que eu dei pro grupo, mas eles estão incluídos lá, né? Os dois são nietzschianos, tem essa característica. Mas eu vou começar aqui, eu quero mostrar uma paradinha para vocês aqui. Deixa só eu ajeitar tudo que a coisa vai ficar legal. Eu às vezes fico até meio perdido com essas tecnologias, cara. É tudo maluco aqui, mas acho que vai dar certo. Nossa, parece que você tá com um aparato aí, né, Roberto? Não, eu tô cheio de coisa aqui, cara. Tecnologia, me dá até medo. Você tá brincando, hein, cara? Não, eu tô de zoeira, não é possível. Né? Porra, agora eu entendi por que você quer fazer o programa. É uma bela forma de dizer, né, um filósofo imoralista, né? Meio, né? Eu acho interessante. Não, que é isso. Não fala isso, não. Antônio, se você conseguisse aumentar um pouquinho o teu volume aí, porque eu tô te ouvindo meio baixo aqui, não sei se na live o Antônio tá sendo bem escutado. Deixa eu perguntar, tá ouvindo bem a voz do Antônio? Ah, então tá bom, então tá tranquilo. Só pra mim que tá um pouco baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Não, mas é que tá... Olha aí, vocês estão vendo a imagem, né? Semana passada eu já falei com o Zic, eu coloquei essa mesma imagem aí pra gente trocar uma ideia, né? Pra ser um começo aí, né? E eu tô sempre pensando nessa bagaça aí, sabe? Mas eu acho que eu ultimamente tô ouvindo pouca música. Eu tô ouvindo quase nada. Hoje eu, conversando com o Zic, ele me mandou uma versão aí de uma música de uma banda que a gente ouvia, né, Zic? Isso, uma versão do Arcade Fire, né? Daquela canção do Arcade Fire. Aí eu fui escutar um pouquinho e tal. E aí depois de ouvir aquela música, eu fui escutar Flaming Lips. Eu fui escutar Tangerine do Flaming Lips. Aquela música lá que a gente ouvia muito, lembra, Zic? Lembro. Fui escutar aquela... Faz tempo que eu não ouço Flaming Lips também. Eu aqui, ó, eu tô diante de vocês, pra mim, falando assim, eu nunca tenho preparado nada pra essa porra desse programa, né? Tanto que até vou... Porra, tá errado aqui o nome do programa, gente. Que é isso? Eu vou ter que mudar aqui. Ixi, só cagada, hein, Beto? Não, tô errando tudo. Mas peraí, cara. Não, porra. Porra, velho. Aí é foda, né? Eu vou ter que procurar fazer, cara. Ah, não, cara. Não faz isso não. Fica aí, não. Mano. Não, porra, sacanagem. Aí é Me preparei a tarde inteira pra esse improviso, cara. Agora tá certo. Olha lá. Tá vendo agora o nome do programa lá? Tá vendo? Não, pra mim não tá aparecendo. Não aparece. Eu também não tô vendo nada. Tá, mas o nome desse programa eu vou falar então pra vocês. Sons Horríveis. Sons Horríveis do Ruba. Esse é o nome do programa, né? Então, eu tô aqui diante de vocês, é como se eu estivesse diante de duas adolescências minhas. A minha primeira adolescência foi com o Antônio. O Antônio, e daí era uma vibe Legião Urbana, né? Uma vibe Raul, uma vibe esse rock nacional aí, né?
E a segunda vibe, e a minha segunda adolescência foi com o Zik. Daí foi o indie, né? Foi o Flame Lips, foi aquele filme do Sex Pistols lá, o The Great Rock and Roll Swindle, né? Isto. Foram dois momentos. Mas eu vou mostrar pra E a vocês. terceira? A terceira tá começando agora. A terceira tá. Terceira depois de 50, né? Agora eu tô começando a terceira. Não sai mais dessa porra, né, Não Beto? Tem que sai, crescer, cara. cara. Talvez. Crescer, cara. Calma, cara, calma. Tem tempo, tem tempo. Não, vamos acelerar as Porra. coisas. Vamos acelerar as Vamos com coisas. calma aí, cara. Não vamos assim tão rápido, cara. Ó, aqui, ó. Tá Ó lá, bom. ó lá, ó lá, ó lá. Aí, Antônio. Né? Eu tava pensando. Ô, Antônio, enquanto eu tava dando uma olhada nessa parada aqui, eu escutei uma musiquinha, né, do Legião Urbana. Qual foi a musiquinha que eu escutei, cara? Pera aí, deixa eu me lembrar aqui, cara. Eu tava escutando uma musiquinha bem show, cara. Pera aí. Qual que era, mano? Deixa eu ver, cara. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Aí, pronto. Já valeu, né? Já valeu como sons. Meu coração fez tu aqui. Ah, legal, hein? Olha aí, Antônio. Aí. Ah, cara, eu escutava muito isso. Quer dizer, a minha vida ela é uma vida de muita pobreza, né, cara? É uma vida miserável e tal. Mas eu tava pensando nisso tudo, né? A dificuldade que eu tinha pra ouvir um som, cara. Eu não tinha essas porra aí, ó. Eu queria comprar uma fita cassete do Legião Urbana. Vocês estão vendo aí, né? Tá aparecendo pra vocês as imagens, né? Não, pra mim não. Não tá aparecendo pra Não, você? só aparece você, só você. Não, só você. Ah, velho, puta lá merda, só tô fazendo Por isso que cagada. nós- Então, peraí, eu vou mostrar pra vocês Ah. aqui, calma lá. Vou mostrar pra Tá. vocês aqui, cara, e vai parar. Pra você ter uma Não, ideia, hoje eu vi um documentário, quem tava cantando essa música era uma versão daquela banda mineira. Skank? Não. O do Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. Sim, que é o Planeta dos Macacos, é o cara lá, o Faustino, não é? Exato. Esqueci o nome dele. Tá, agora vocês estão Todo vendo. mundo regravou essa música. Vocês estão vendo Sim, agora? agora sim. Tô vendo a fita cassete. Agora apareceu, né? Aqui, ó. Agora Eu apareceu. tenho uns vinis, cara. Eu tenho alguns discos deles, cara. Você ainda tem? Fusão. Oh, com certeza. Não, então me acompanha aqui, olha só, o CDzão ali. Pô, isso aqui era artigo de luxo na minha época. Eu não tinha grana pra comprar um troço desse, velho. Não, cara, porque assim, eu peguei a transição, né, pro digital, né? E eu lembro que do lado da escola, onde eu estudava em Cascavel, tinha uma locadora de CD. E eu locava o CD, gravava numa fita cassete nessas e quando eu locava o CD, cara, pra você ter uma ideia, cheguei a ter umas 100 fitas, cara. O primeiro ano de faculdade morava eu, o Arthur e o Luciano. A gente tinha uma sala onde que era o quarto do Arthur. As fitas eram tudo jogado no chão, assim. Aquilo não durou 2 meses, né? A única que me sobrou foi uma do Steppenwolf, cara, que eu tenho uma aqui, que é a última fita, assim, eu gravei, que tinha uma música Tenderness, ternura, que eu achava uma fofura. Aí eu guardei aquela fita, volta e meia eu escuto. Que massa, hein? Da última que sobrou, mas eu tinha uma pilha de fitas, assim, adorava, né? Eu pegava, alocava o CD e transportava em... Porra, legal. Outro que eu conheci, o primeiro, outro cara que eu conheci foi ouvindo em fita, foi o Barão Vermelho 1 e 2. Princesinha dos cachos de mel, vai enfim, caçar seus sapatos, esquecidos no baile. E aquela outra, né? Dois descasques, que eu acho que são os melhores, né, do Barão, né? 1 e 2 eu ouvi em fita, uma fita que tinha os 2 discos duplos, assim, enorme, para voltar aquela fita demorava um século, né?
Mas é isso aí. E era uma vibe legal, né, Antônio? Porra. Ah, eu curtia. Aí, ó. Dar o CD e Esses CDs aí, pô, porque eu fiquei olhando isso daí, eu me lembrei, se quando eu tinha 14 anos eu visse isso, eu ia ficar louco, cara. Eu ia achar o máximo. Sim, isso Eu ia aí. pensar, porra, olha Ia só. guardar como se fosse uma relíquia histórica, né? Quase É, como um não. artefato. Era um suprassumo da tecnologia, né, cara? Caramba, velho. Um Mas negócio é o maluco. resto ainda de um tempo que tinha ainda algo artístico, visual, né, cara? Hoje você guarda a música, mas ela tem no máximo um código, né, cara? Um nomezinho na tua lista de arquivo, né? É, Ali hoje. ainda tu tinha ainda, né? Aí. Por isso eu gosto ainda Tem as fitas aí, ó, que os caras gravavam. Olha só. Parece que eu tô vendo Engenheiros do Havaí ali também, cara. Olha só. Tem um Tem ali, a aham, Aerosmith, Aerosmith, né? Engenheiros, e a outra ali não dá para reconhecer, não. Ah, Guns N' Roses. Guns Guns N' N' Guns Roses. N' Tem Roses. Guns N' Roses. Puta merda. Tem do Guns ali. Só porcaria, hein? Caralho, É, velho. eu fazia assim também, na caneta, ó. Sim. Tu fazia essas paradas também, É. Zique? Eu fiz um pouco. Mas Não era com Legião Urbana. Eu colocava na rádio, esperava tocar a música que eu gostava, e aí gravava o som lá. Sei lá, começo da década de Sempre, 90. Ficava esperando lá a música e tal. Vinha na hora, sempre gravava. gravava a vinheta da rádio junto, né, cara? Que Às sem vezes vinha a vergonha vinheta nenhuma da rádio. colocava a vinheta ou no início ou no final. Então você ia ouvir a É, fitinha sempre 99.3 FM. exatamente. Fazia isso. É. porra. Também não tinha dinheiro para comprar disco na época, eu não comprava CD, nem tinha. Eu também estava ali na transição, né? E era assim, era tudo na base da fita mesmo. Ô, Zique, mas as tuas trilhas eram diferentes, né? Que tu gravava ali? Ah, antes. É porque eu conheci Ramones, essas coisas, que comecei a ouvir depois dos 18, né? Comprando fita, indo numa lojinha e comprei lá uma fitinha barata. Eu lembro que eu levei uma fitinha, eu até lembro até hoje. Eu levei uma fita do Ramones, uma do Sepultura, olha só. E levei uma fitinha do Inner Circle para casa. Lembra do Inner Circle? Porra, eu não me Aham, lembro reggaezinho. disso, mas. Era um reggaezinho. Achei Aham. bonitas capas e tal. Falei, vou levar isso aí e vou ouvir. Foi a época do Papa E Winnie, que veio, Papauíno eu tinha em disco, daí eu comprei em disco. o Em Beatport, CD, né? em vinil. Aí eu sei que eu levei para casa e no fim acabei ficando com o Ramone só, né? O Sepultura Oh, no comecinho me empolgou, mas aí som mais pesado, assim, metal, começou a não me agradar muito. E o Inner Circle eu ainda gostava, o reggaezinho até hoje eu ouço, né? Dá uma paz, né? Dá, é bom, é bom. E é bom ver um reggaezinho, né? Fuma um E paieiro, aí né? fuma um paieiro. Aí eu sei que. Mas eu fiquei bem com o Ramones, né? Comecei a ouvir por aí. sim. Agora Ramones, antes né? disso, né? Antes de comprar as fitinhas, eu gravava de tudo, cara. Gravava, tocava rock set na rádio, eu gravava, tocava. Naquela época tava bombando uma música do The Cure, aquela Friday in Love, sabe qual que é, né? Sim, sim. Sim. Eu adorava essa música, eu queria Eu ouvir, tenho uns The Cure aí repetir. também. Vinilzão. Legal. Então eu botava, repetia aquela música toda hora, né? Friday in Love. E era isso que eu gravava. E eu meio que tocava na FM mesmo, né? Mas aí, depois que eu adquiri essas fitas, né? E conheci umas coisas novas e tal, aí comecei a ouvir Ramones, punk rock, né? Sex Pistols, por aí vai. Mas Foi isso. Legião Urbana tu nunca curtiu, né, Zique? Não chegou em você Não, essa porra aí, eu né? Não ouvia, pegou, né? eu morava com Nem o umas aborto? primas minhas, né? Oi? Oi? Nem o aborto elétrico, que Não, era mais não. punk. O Aborto Não, Elétrico e não é ouvia nada. anterior, né? A Não banda ouvia inicial, nada. né, do Legião, né? Sim, não ouvia nada, não. E eu também tenho. Até em casa, né? Eu morei muito tempo com a minha avó, né? Aí chegamos a morar em 10 na mesma casa, era uma loucura. O pessoal ouvia lá, né? Legião Urbana, essas coisas, mas nunca me empolguei, não. Isso aí foi da adolescência de vocês, né?
Vou deixar Caralho, vocês falar um velho. pouquinho sobre Pô, Legião Urbana. Não, eu comecei ouvindo Legião Urbana pelos clássicos mesmo, assim, né? Pais e Filhos, que estourou, assim, e depois Faroeste Caboclo, né, cara? Essas foram as duas Ah, primeiras. Aí o restante eu falei, agora eu preciso descobrir quem que são esses caras, né? Nós estamos falando isso, cara, isso em 90. Quando é que estourou? Quando é que foi quando estourou Pais e Filhos? Eu lembro que eu estava no acho que ensino. foi por aí, né? Mas estava em É. transição do ensino fundamental para o ensino médio, uma coisa mais ou menos. E Aham. nesse período aí. Mas eu tava falando do som punk, eu tenho do mesmo encrenca do Aborto Elétrico, assim, eu tenho um CD, cara, que eu comprei nessa mesma locadora, que depois a locadora fechou, e eles começaram a desfazer. Era um disco do Capital Inicial, quando o Aborto separou e veio, era Rua 47, cara, que é um som também bem punk, assim, bem paulada. Ah, é E, verdade, é. Eu já eles, ouvi alguma coisa do primeiro, depois, né? Ouvi. É bem aham, mais aham, punk mesmo. bem mais cruzão, assim, coisa bem, né? É, Dois acordes, três. É é, legal. por aí. Mas eu não, eu pirei com Legião Urbana. Depois o Arthur, um baita amigo meu também que fez filosofia comigo em Toledo. Cara, a gente até brincava, assim, a gente conhecia tudo, toda a história, todos os discos, a sequência, ele ficava discutindo letra, qual disco desse disco, qual a melhor letra, qual a melhor música, assim, né? E é interessante que a obra do cara, de alguma forma, corresponde também ao processo da vida. Eu acho bem interessante isso, assim. Você coloca os discos na sequência, você vê o Renato e a vida da banda, assim, interessante, subindo e morrendo, chegando, desenvolvendo e morrendo. Ele morreu em 96, eu entrei na universidade em 97, então foi bem nessa época que eu fui fazer filosofia em Toledo. Porque ele morreu em 96 e foi o ano que eu passei no vestibular, entrei em 97 na faculdade. Então foi um período para mim foi um período muito, muito, muito doido. uma fase maluca mesmo, né, Antônio? O primeiro ano de faculdade de filosofia foi muito doido. Todo É, mundo não, sai eu meio. escutava esse som aí, eu escutava bem tranquilão, assim, eu achava um som muito suave, velho, sabe? Não era algo que, digamos assim, me causasse um impacto muito poderoso, mas me embalava, eu achava agradável, cara. Achava legal, assim, a Porque sonoridade. eles têm uma musiquinha meio com um modelo, um esquema. Ele vendeu um formato específico para adolescente, né? E ele pegou esse formato que ele criou com Eduardo Mônica, Faroeste Caboclo, pega aquela outra, Johnny. Ou seja, ele tem um esqueminha comercial bem focado, bem direcionado, que é marca dele, assim, né, cara? Mas ele tem coisas que fogem um pouco disso aqui, ou seja, ele consegue tocar em alguns momentos, a música toca em pontos assim que são verdadeiramente, não com a mesma, eu não digo como existem outros que também conseguem fazer isso, mas o Renato conseguiu tocar em alguns pontos assim na música que realmente chegou lá na essência. É, eu não. Faz tempo que eu não ouço esse negócio. Minha cabeça foi ficando diferente, eu acho. Eu vou até depois falar sobre esse negócio de mudar quando eu chegar quando eu chegar a falar do Bob Dylan, né? Eu quero falar sobre isso, porque Esses dias, ô, Roberto, posso dar só uma fala aí, fala aqui? aí. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tava ouvindo, a Vanessa estava ouvindo no carro Legião, ela já ouviu o Legião também, né? A Aham. minha esposa, a Vanessa. E aí eu parei assim, eu já ouvi aquela conversa, né, de que o Legião Urbana, por conta de um dos integrantes, eu não me lembro qual ali, qual deles, vocês vão saber me dizer. Tem uma influência muito forte do Joy Division, né? Uhum. E aí eu tava ouvindo, nossa, como a pegada é forte ali, né? Os caras parece que beberam mesmo no Joy Division, aquela coisa do. É, o baixista, cara, o baixista era um. Ah, é o baixista, né? O baixista que morreu, hoje ele teria, até essa semana ele estaria fazendo 59 anos, que é o Renato Rocha. Acho que é Ah, Renato Rocha. Ele era, na verdade, um dos principais músicos, assim, compositores, assim, musicais da banda, assim, né? Só que ele deu uma, né? Saiu na curva, né? E não voltou mais, né? Se perdeu, ele morreu. hum,
Ele tava na rua, morando na rua e tal, né? Tem até um Olha só. documentários que falam disso, assim. Eu não ouço Legião Urbana, bicho, por exemplo, para falar pra ti, assim, sei lá, uns 10 anos, assim, que eu paro pra ouvir, assim, só quando toca mesmo, sei lá. Mas foi uma... Tem umas coisas, assim, Sereníssima, cara. Sereníssima, eu acho uma coisa... tem uma música daquele Tempestade também, aquele... Esperando por Mim. Tem algumas coisas, né? Metal contra as Nuvens, né? Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Essas são as frases também, tem assim, né? E é de noite que tudo faz sentido, no silêncio eu só ouço os meus gritos. Ele tem umas frases assim, cara, que se a gente for separar, assim, que tem uma beleza e uma riqueza que vale a pena. Né? Uhum. Mas que também tem essa pegada adolescente, né? A gente, né? Mas Sim. ele fez 2 discos depois, ele fez 2 discos assim musicais também, que aquele inglês e italiano, né? Já tem uma, ele brinca diferente com a música, já foge um pouco desse estereótipo. E é bom, cara. É bom, ele cantou em italiano, acho bem legal. Pois é, mano. Aqui, ó. Olha o Neil Young, olha o Neil Young. Esse é o Neil Young velho e esse é o Neil Young Young. Novo. É. Young. Ele teve envolvido numa polêmica. Eu coloquei esse cara aqui no papo com o Antônio aqui, porque o Antônio Eu ouvia, sou né? fãzão. Ouviu, acho que Eu ouvi uma, muito, cara. né? Mas não lembro se o seu. Eu ouvi muito, É cara. Quando mesmo? eu conheci Neil Young, eu ouvi tudo, cara. Quando eu conheci Neil Young, assim, eu baixei tudo, cara. Fui disco por disco, fui chegando, fui ouvindo, assim. Mas não mergulhei muito na história de vida dele, assim. Eu mergulhei no som, assim. Porque o Neil Young tem uns discos, assim, cara, que se tu for pegar, bem maluco, bem experimental, uma pegada mais pesada. Depois tem uma guitarra mais suja, assim, com o Crazy Horse, cara. Que é um outro cara, um outro músico que eu acho tem e ele eu conheci também no Buffalo Springfield, no Steel Cross Nash Young. São caras assim que eu gosto do folk, né, cara? Eu gosto do folk assim, com um folk mais nervosinho, né? E o Neil Young para mim, quando eu conheci ele, eu fiquei bem até hoje, né? Tu achou bacana mesmo, né? Não, É, eu gosto, mas ele tem de tudo, cara, porque ele fez assim, ele tem mais de 60 álbuns, cara, assim, sabe? Ele fez trilha sonora para filme, ele fez de tudo, cara, propaganda. E o Young é um dos caras, assim, do folk, assim, que tem muita história, né, cara? E uma discografia muito grande mesmo. é, E é um canadense, canadense esse doido aí, né? é, e eu gosto, simpatizo com o som, me parece um som mais cruzão, mais sujo, mais de garagem, assim, tem coisa, assim, bem legal dele. É. Ah, mas tu colocou, qual foi a polêmica que ele entrou aí? Cara, ele entrou numa polêmica, porque ele entrou numa polêmica com o Trump, velho. Você não soube dessa vibe aí? Não, eu tô isolado das informações, cara. Tô só mergulhado ali no. É, Opa. foi o seguinte, isso foi acho que quando que foi a eleição do Trump, cara? Não lembro. Pera Foi aí. 2016. Tá, Não? 2016, né? 2016. Ah, É. sim, eu tô ligado. Então, mas aí, deixa eu ver essa parada aqui. O, ele foi, o Trump usou a, a música dele lá na campanha, saca? Putz. Foi isso que aconteceu. E ele não gostou, né, cara? Ele deu uma briga lá, mas depois o Trump deu uma avacalhada com ele, porque o Trump mostrou ele chegando lá no escritório dele e tal. Aí diz que ele estava sendo hipócrita, porque nas redes sociais ele xingou o Trump, falou que o Trump não podia usar a música dele, mas nos bastidores ele estava fazendo uma negociata lá com o Trump para promover um show, sabe? Uma vibe assim, entendeu? Ixi. Um rolo aí que aconteceu entre com o Neil Young, mas enfim, é um cara que eu achei curioso, né, de colocar aí. E depois esse maluco aqui, né? É,
Eu assisti ele em Porto Alegre. A última vez que ele veio aqui, eu fui assistir o Bob Dylan. Assisti lá em Porto Alegre o Bob Dylan. Né? Cara, é muito legal, né? Tá virado um bulldogão, né? Com a voz destruída, mas ele tá... Cara, eu adoro. E ele é uma figura bem controversa mesmo, né? Tem umas posições... Eu não sei muito bem como é que tá hoje, assim, como é que ele pensa hoje. Ele é um cara meio mais reclusão, assim, né? Mas... outro monstro, né? Eu gosto do som dele também. Isso é doidão, né? Aqui, ó, eu fiz uma... No meu blog aqui, eu fiz um artigo sobre a última música do Bob Dylan, que é uma música onde ele fala do Kennedy, né? Vocês chegaram a ouvir essa música? Eu acho. Olha, não me lembro. Talvez tenha até ouvido, mas eu sei que ele lançou uma música. Essa aí eu sei que ele lançou. Não lembro se eu ouvi. Se eu falo que não lembro, bem que você não ouvi, né? Não, talvez você não tenha ouvido. Mas é uma música. Só um pouquinho, Roberto. Sim. Já volto. É uma música bem doidona, né, Antônio? Não sei se. Pô, não sei porque tá ficando aqui no meu. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu quero fazer isso aqui desaparecer e não consigo. Quando o Bob Dylan veio fazer o show aqui, a gente falou, a gente conseguiu comprar de madrugada o ingresso, e o ingresso ficou bem mais barato, por exemplo, ele fechou em Curitiba, e ele é amigo de um historiador, né, no Rio Grande do Sul, não sei o que, e o ingresso acabou sempre sendo mais barato. Então a gente conseguiu... foi ali, só que assim, o show foi muito incrível, só que Porto Alegre foi meio tenso a região, a entrada, a saída, assim, mas foi o último show que eu fui, cara. Quando é que foi isso? Quando é que ele veio pra cá? A última vez que o Bob Dylan veio pra cá? Pô, não me lembro, mano. Eu também não vou lembrar, mas foi bem legal o show dele. Consegui arrumar aqui. O último show que eu fui. Você tá tomando uma cervejinha aí, Ziqui? É água, cara. Água. Entendi. Água. Olha meu copinho amarelinho. Bonitinho, né? Ó, eu tenho um copo aqui, ó, que eu peguei lá no 92. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Depois eu mostro pra vocês. Você roubou lá, cara? Praticamente posso dizer que eu roubei um copo lá do 92. Deixa eu ver se eu... E agora acabou de criar prova contra si mesmo. Né? Tô colocando... Tô me autocondenando aqui. Quer ver? Olha só. Eu vou contar pro Jota, cara. O Jota não tá tão bem assim, cara. Porra. Dá pra ver aí, ó. Deixa eu ver. Punktoberfest? Tô vendo. Bandido. Os jarrão de chopp das October, Sim. né? Uma festa legal que o Jota faz lá, né? Gostei. Uma festa maneira. Maneira. Mas agora então, tá parado, né? Agora tá, né? Agora o cara tá bem... Agora... deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho aqui pra vocês, galera. Mas ele tá se virando? Tá se virando, Jotinha, Roberto? Ele tá fazendo... Ele tá vendendo... como é que chama aquele barrilzinho de chopp que tu leva? Que é sei. Growler, né? Ele tá vendendo? Tá vendendo growler de chopp pra galera. Não sei. Ele vai lá, ele dá uma amenizada. Ele tem o chopp lá, os chopps especiais, né? Então a galera leva o growler, enche lá e aí manda bala, né? E ele tá fazendo isso, legal. Ele tá fazendo isso com as medidas de segurança, tudo lá e tal, né? Pra ele conseguir se manter, né? Se manter, tá certo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês aqui, galera? Tinha mais uma coisa aqui. Deixa eu ver, pera aí, não. Pois é, o Neil Young, né, cara? E tem... Não, me lembrei. O Renato gravou um som do Buffalo Springfield naquele acústico. E ele até comenta, o Renato gravou, tem um som dele. Ele daquela uma outra música, eu sempre esqueço o nome da Blue, que é um disco dos anos 70, tem uma capa, sempre esqueço o nome dela. Então ele gravou uns caras assim, porque o Renato também curtia um folk rock assim, americano, uma coisa ali, né? E ele fala que ele queria ver o Neil Young no Hollywood Rock, ele queria assistir o Neil Young, que ia vir tocar, e o Neil Young não veio,
porque não tocava em evento patrocinado por cigarro. Daí o Neil Young falou, não vou tocar no Hollywood. E o Renatão falou, não, então não vou assistir essa porcaria, porque ele queria assistir o Neil Young e o Neil Young não vinha porque não ia tocar no evento patrocinado pela Hollywood, o cigarro do sucesso. É complicado, hein? Difícil, né? Então o Neil Young sempre teve essas pegadas. Eu tava pensando aqui, eu ia tocar, mas eu acho que é melhor não, né? Não, mas tá indo, eu até fiquei emocionado. Não, eu ia tocar aquela música do Bob Dylan, Like a Rolling Stone, tá? How does it feel? Like I'm tocando assim, played você me on lembrou. now. Foi legal. Vocês estão ligados qual que é, né? Claro. Então, Aham. tem até um... Mas os sons horríveis do Huber tem que tocar, não, né? depois eu vou tocar. Mas, ó, tem até um artigo, legal. tem um artigo aqui, ó, na Wikipedia, não sei se vocês estão vendo, acho que agora vocês não estão vendo, né? Não. Mas tem um artigo na Wikipedia que é chamado Electric Dylan Controvérsia. Tá? Eu estou traduzindo aqui, que tá em inglês esse artigo. Cara, teve uma parada, eu já vou fechar essa porra aqui, mas eu queria comentar isso aí com vocês. Que é o seguinte, o Dylan, ele foi fazer em 63 aquele festival lá, que era um festival de folk, né? Daí eu acho que ele tocou aquelas músicas, Blowing in the Wind, aquelas músicas dele lá, mais folk, né? E todo mundo adorou. Ele fez isso em 63 e em 64 ele fez isso também. Ele tocava lá com violão, né? Tudo bem acústico. Ele tocava acústicozão, assim, né? Daí em 65 teve no mesmo festival, acho que é um festival de Newcastle, sei lá, não me lembro, até fechei a aba já. Teve uma banda que foi tocar nesse festival e os caras levaram guitarras elétricas. E aí o pessoal do festival hostilizou eles, porque eles estavam ali num festival de folk usando guitarra elétrica. Né? Isso foi numa sexta-feira. Aí no dia seguinte era o show do Dylan. Ele foi lá e plugou. Ele foi lá e plugou tudo. Ele foi lá e convidou os caras da banda que tinham sido meio enxotados. Convidou os caras para tocar, né? E aí que ele toca essa versão, né? Mais elétrica, né? Ele coloca um órgão, um sintetizador, coloca guitarra e tasca o pau, né, na guitarra. E a galera vaiou. Vocês sabiam disso? Que a galera vaiou Bob Dylan? Bob Dylan foi chamado de Judas porque ele tava usando guitarra elétrica, cara. Isso é um negócio muito louco. E os caras hoje reclamando do computador, né? Então tá no filme do Scorsese. Você sabe que o Scorsese ele fez um documentário chamado No Direction Home, que ele filmando lá o Bob Dylan, né? Então ele tem essa parte aí na Inglaterra. Um outro episódio no filme do Scorsese já é um outro episódio em que ele vai num teatro inglês e lá também a galera queria ouvir ele com gaitinha de boca e violão, né? Que era essa a imagem que eles tinham do Bob Dylan. E ele foi lá e meteu a guitarra plugada, distorcida, toda cagada, fudida. E aí eu fiquei pensando nisso, cara. Esse negócio aí de ter uma espécie de um conservadorismo, né? As plateias, elas querem que o artista toque aquilo que ela quer ouvir, né? Eu achei supimpa, cara. A cena, eu não posso colocar aqui porque eu tô transmitindo pro YouTube, né? Daí eles vão me cortar, porque eu não tenho direito autoral para fazer isso, né? Mas é um episódio que eu achei, assim, muito louco, cara. Muito louco mesmo. Porque a galera não queria ouvir
né, não queria ouvir o Dylan tocando guitarra. Né, queriam ouvir ele tocando daquele estilão antigo. Quer dizer, o cara não podia nem tocar guitarra. É, Né? Um negócio eu, maluco. eu fico pensando, mas assim, o que os caras imaginavam? Assim, não era uma questão de sonoridade. Será que era de alguma forma permitir a entrada de uma tecnologia? Por que será que a guitarra não era só uma questão de. Era o fato de entrar mesmo essa questão do mecânico, né? Do artificial, né? Não do acústico, né? Não, pois é, mas pô, tudo é artificial em música, né, cara? Não, não existe isso Sim, na sim, natureza, eu acho, né? Não sei, claro, claro. quando tu bate um violão ali, o violão é uma corda que na natureza não vai fazer isso, né? Ele tá Com tensionado certeza, ali, né? então, é, eu fiquei pensando nesse negócio. E aí, Um hoje em dia, puritanismo, né, cara? Um puritanismo, né? Exagerado, né? existe esse puritanismo. Bom, sei lá, o que que tu acha disso aí, Zic? Tu que é mais velho aí, tá com teus 80 e poucos anos, né? Já conhece. Não sei, eu só pensei assim que deve ser uma reação normal no sentido de a- as pessoas têm problema, né? Tem resistência à novidade, eu acho. Igual Acho que é colocar mais duas um caso. guitarras, né? A primeira vez que os caras colocaram duas guitarras, né? Assim, quem foi o Né? cara que lançou duas guitarras, né? Falou, eis o heavy, né? É, Né? tem, Eu acho que é uma resistência mesmo, né? Hoje você fala em folk, essas bandas que aparecem hoje, que se dizem. Não, de fato, né? Tem o Pois é. folk rock ali, tem o folk mesmo como influência. é, Todo mundo usa guitarra de boa, né? Dá um certo receio, né? De falar folk, né? Pô, aqui no Brasil teve uma bandinha que acho que desapareceu. Eu acho que até o cara parecido contigo, Beto, o vocalista. A fisionomia. O Vanguard, já viu? Ah, o Vanguard, eu adoro o Vanguard. Quer Uhum. dizer, eu gosto Também, eu só ouço uma ou duas músicas deles. Só tem duas músicas, eu também. Steve, Semáforo e qual que é a outra? Eu Não, acho legal também. tem uma eles dos. são daqui, não são? De Campo Grande? Mato São Mato Grosso? Grosso. É isso aí. Aqui pertinho, tô a 100 quilômetros dos caras. Ah, então, Ziqueia, tu podia ir falar com os caras aí. Manda um abraço pra eles lá, né? Que Vou lá, cara. seria legal, hein? Vou lá. Demorou. Seria uma atitude bonita, pô. Vamos Vai ver, se lá. tiver um show aí, eu vou ver se eles estão fazendo show aí. Fala pra eles Né? assistirem os Sons Horríveis do Ruba aí, um programa aí que tá sempre, né? Participar, né? Porra, é legal Sim. pra caralho. Eu tô agora nessa bagaça aqui, também tava pensando. Eu penso muita coisa aleatória, né, cara? Minha cabeça é uma desgraça, assim. Mas eu tava me lembrando, lá em Santa Helena tinha uma rádio comunitária, velho. E essa brincadeira de tu fazer rádio, né? Tu ficar botando som pra galera, isso aí é um negócio muito engraçado, né? É um negócio gostoso de fazer. Você ter um radião. Interessante. E outra coisa que eu tava pensando aqui, que eu tô fazendo lives com meus amigos e todo mundo quer fazer, menos a Janaína Flox. Ela é bicho do Ah, mato, é? ela se recusa. Mas todos os meus amigos querem participar aqui, querem. Eu fiquei pensando nisso, Ah, nessa ideia, sabe, de você ter uma visibilidade, de você participar de um novo ambiente, assim, porque quando eu estava na roça, quando eu morava na roça, nossa. eu tinha um gravador, né? Um gravadorzinho de fita cassete. E aí todo mundo queria se gravar e todo mundo queria se ouvir, Sim, saca? Hoje em dia eu acho, já sei dessa. né, a parada agora é assim, todo mundo quer se ver também, né? Todo mundo quer ter visibilidade nas lives, na internet, né? Eu tô achando que tá rolando um fenômeno parecido com aquele, né, com aquele gravadorzinho lá que você, pô, vocês já passaram por isso? Eu tinha isso na minha casa. Tipo, o pessoal queria se gravar e daí colocava pra se ouvir, né? Eu faço isso até hoje, inclusive, Sim. mas só que não tem mais fita cassete, né? Mas enfim, Ah, a minha meta é fazer um programa aqui que chegue um momento em que a gente já não se sinta mais num ambiente artificial, assim, saca?
Que a gente. Sim, mas ficar mais à vontade. Que a gente fale merda pra caralho, porque que naturalmente, se a gente não tivesse aqui, a gente tava falando bosta pelos cotovelos. Sim, Né? se não estivesse usando esse mecanismo, né? Exatamente. Eu mesmo me controlar, porque cada 10. E eu acho que esse mecanismo aqui, ele deve servir a gente, né? Não a gente servir a ele, cara. Eu tô nessa vibe aí. A Mas gente há tem o controle, há uma autocensura, né, consciente. Não, mas a gente tem que Fica ali. dominar essa bagaça e domesticar isso aí, vocês não acham? Concordo. Acho que a gente vai melhorando isso aí, né? Vai se Foi a soltando. Foi a primeira pandemia Porra, mas que eu- pegou a gente dar aula à distância por via lives. Sim, sim. é, Eu ontem participei de uma live com o sindicato, alguns professores, e foi hoje é a minha segunda live. Eu sempre sou um cara Então tu meio- não é virgem. Porra, eu achei que tu fosse. Não, ontem. Não, foi ontem que eu perdi. A minha é segunda também, ó. Não, o Zic já tem experiência aí. O cara, semana Uma passada, só, já entrou no ferro já me semana arrancaram. passada. Já me arrancaram o cabaço semana passada. Agora eu tô na segunda, ó. Betinho, É. vai devagarzinho, vai devagar. É, E as coisas você vão é meio saindo. ousado, hein, Não, cara? eu sou ousado. Mas e aquela foto que eu mostrei do Nietzsche? Pois é, Aquilo eu tenho uma pouca vergonha. Porra, aquela lá foi Isso pesada, aí né? jamais, cara. Não, Porra, Betinho, mas eu tô olhando aí, cara, mudando de saco pra mala, teu equipamento, tá me dando inveja, cara. Cara, isso É um aqui microfone que você tem aí, olha isso aí, é um cara. microfonezinho aí, cara, só pra brincar, velho. É. Não, Ah, quanto que você pagou nisso aí? Vai falando, tá porra. investindo aí agora, né? No Não. audiovisual mesmo. Né? Parcelado em 515 vezes no cartão de crédito de nem sei mais quem, cara. Ó, cuidado isso aí, cara. Estourar o limite do cartão de crédito vai te dar problema, hein, cara. Não, vai. Vou me ferrar. É, Vai ser complicado. cuidado. Daqui uns O que você tá vai tomando aí, embaixo- chimarrão? ali embaixo no prédio, É. jogando pedrinha. Tá tomando chimarrão, Beto? É um chimarrãozinho aqui. Meu chimarrão. É. Da Colorado. Chimarrão Aqui a gente Colorado. toma tereré, cara. Aqui da UAN é tereré. Tá. Você sabe que Santa Helena também é, né? Tem. O Antônio conhece bem isso aí. Tudo que é próximo Aqui do Paraguai. Muito paraguaio, rapaz. É. Aí é só tereré. Pera aí, deixa eu ver um Mas negócio tá bom. aqui. Volta o assunto. Fica aí, não, fica Eu aí. fiz uma... Vai falando. Não, é que eu queria aqui. Não, Oi? vai falando de boa aí, que ó, o negócio é o seguinte, aqui ó. Deixa eu mostrar Toca um pra vocês. som aí pra nós, então. O que eu queria tocar era isso aqui, ó. Ih, caralho, já errei. É assim, ó. Tá tudo errado, não vai dar, gente. Parecendo David Bowie. Não é boa, É, não. eu vou- Plunct, plact, zoom. Não vai a lugar nenhum. Plunct, plact, zoom. Não vai a lugar nenhum. Combina contigo. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. Tá bom já, é isso aí. Foi essa palhinha aí. Eu queria dar pra tem que você. ter, né? Afinal, Não. honrar o nome do programa, né? Pois é, Sons Horríveis do Ruba, né? E era Então. uma das metas era falar de Raul, né? Mas E é com vocês, Pô, cara. vocês Essa assistiram adolescência de vocês. aquele documentário último que foi feito aqui, nacional, aqui, o início, meio e fim? eu não vi, Antônio. Eu acho que vi, eu não Nossa, lembro. cara, eu assisti aquilo acampado, cara. A Sabrina tava acampado e um dia caiu a luz e a gente ficou e eu tinha baixado esse documentário. Juro pra ti, eu saí da barraca chorando, cara. Ô, louco, velho. Desesperado, cara. Que filme muito triste, cara. Situação. O cara tava numa situação, ele fala assim, né? Ele pega uma série de conversas e tal. O cara acordava de manhã, tomava 7 doses de uísque, cara, para uma ficar no estômago para ele começar o dia, cara. A compulsão pelo álcool estava tão assim. E um cara que morreu com 43 anos, cara, assim, e morreu sozinho na entrada. Pô, bicho, tu quer ver o que é um romântico morrendo numa situação trágica, uma vida. É a do Raul Seixas. Um cara do século XIX, praticamente. Cara, sim.
A primeira mulher dele se recusa, inclusive, a comentar, cara, no documentário sobre ele. Sim. Tá saindo a foto do Raul aí, Flicas? Tá aqui, tá aqui. Não, beleza. Tô Pois é. vendo. É, cara bonito, né, Vale a Raul? pena. É. Né? Gatinho. É. Eu pegava. Não, dá pra pegar. Gnóstico. Símbolo gnóstico. Dá pra pegar. do século 3 depois de Cristo. Pois é. O símbolo da sociedade. Hoje saiu uma matéria aí, tava correndo uma matéria de que o Raul não... confirmando que o Raul não entregou o Paulo Coelho para a ditadura. Ah, entendi. Pois é, cara, eu soube dessa história aí, mas também se tivesse entregado, que se foda o Paulo Coelho, né, cara? Tá louco. Não, tô brincando, não. Nossa, Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Olha! O filme do Paulo Coelho, eu acho que é um dos melhores filmes desses filmes que querem retratar músicos brasileiros, assim, sabe? Tem um legal que é o do Tim Maia, que é inclusive com o cara do Big Brother lá, né? O Babu, né? Ele que é o ator desse filme. Tem o. Segundo, né? Qual mais que tem, cara? Nem me lembro. Tem umas porcaria, né? Tem daquelas duplas sertaneja e tem, né? E tem do Paulo Coelho, cara. Eu acho um bom filme. O ator é bom, não me lembro agora, mas o ator é bom. O filme tem uma dinâmica boa, assim, sabe? Não é um filme furreba. O nome do filme é Não Pare na Pista. E Uma tem, música fantástica. tem, cara, e tem a trilha, e tem aquela cena, porra, aquela cena maravilhosa em que tá ele e o Raul compondo aquela música. Como é que é? Qual música que é, Antônio? Aquela do Al Capone. Do Al Capone, os dois estão no bar ali. Você se lembra dessa parte aí? Vocês chegaram a ver esse filme ou não? Eu não vi. Não, do Paulo Coelho eu não vi. Não, também não vi. Não vi. Ah, é muito legal, cara. Só por essa cena já vale o filme, cara. Porque os dois estão no bar. A cena foi muito bem feita. Os dois estão ali, né? E o Paulo Coelho começa a escrever uma letra. E o Raul vai, pega a letra e começa a tocar, né? Aí o Raul fala assim: Paulinho, você tem que escrever mais simples, cara, pro povão te entender, mano. Você tem que fazer um negócio mais simples e tal. E aí vai, daqui a pouco sai aquela música: Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim, nego, Chicago não aguenta. Porra, é muito legal. Essa cena eu acho massa, cara. Agora deixa eu ver o que eu tenho mais pra vocês aqui, cara. Já tô chegando no limite do meu programa aqui, não tem mais merda nenhuma pra oferecer. Pera lá, pera lá. Não, isso aqui vocês já viram, né? Vocês querem falar mais do Raul aí? Eu não sei se estão... Não, nada a declarar. Eu não tenho nada a declarar. Antônio, e aí? Comece no assunto. Não, eu acho que... Acho que é isso aí, né? Agora de cabeça, né? Eu fiz um texto sobre o Raul logo no segundo ano de faculdade, uma coisa assim. Eu peguei uma série de trechos do Raul e trabalhava os pré-socráticos. Eu pegava aquela muito dois homens luta, né? Tendo coisas diferentes, bem, mal, amor e guerra. Depois peguei aquela é uma guerra, adoro fogo, elemento natural do jogo, senhores. E eu fui pegando os trechos do Raul e fui brincando com os pré-socráticos. E é interessante porque o Raul ele só se formou em filosofia, né, cara? O cara cursou... E ele foi se formar por causa da primeira mulher dele. Que eles iam casar, os caras se apaixonaram, né? Ele teve 5 mulheres, eu acho. E ele teve que cursar para casar, e ele fez filosofia para casar com a primeira mulher dele, que depois foi para os Estados Unidos, tá até hoje, tá? Toma. Teve essas doideiras aí, né? Teve. Entendi, mano. Nossa, pois é. Esses dias eu queria achar esse texto aí, cara. Mas por que ele teve que cursar para casar? Não só era porque ele era um guri que tinha já meio, né? Era meio problemático. Não, a imagem, por causa da menina e da família da menina, era necessário que ele tivesse uma exigência. O pai do Raul, se não me engano, era embaixador, uma coisa assim, tinha um cargo. E para casar com aquela, ele era necessário ter questão social, de exigência social, uma coisa assim. Entendi.
E ele foi fazer isso, mas não deu certo, cara. Tanto é que eles contam no documentário que foram eles, quem colocou, eles se envolveram com drogas, a mulher também. Tanto é que tipo, ela se recusa a dar depoimento e lembrar dessa época com o Raul, dessas experiências que ela teve com o Raul. E prefere não, certo? Não tem lembranças positivas e agradáveis dessa época com ele. Né? Mas eu acho que é um cara que o Brasil tem uma dívida, assim, sabe? Não, sem dúvida. Eu acho que é um maluco que, sei lá, ele é visto de uma maneira muitas vezes caricatural, assim. Exato. E eu acho que parte disso é decorrente de um complexo de vira-latas, cara. Sabe? Porque se tivesse um artista desse, assim, francês ou americano, ele teria uma outra imagem, sabe? Com certeza. E assim, cara, eu sempre brinco, assim, eu sempre pego algumas letras e sempre fico brincando, assim, comparando através das letras o que esses caras tocaram, quais foram os assuntos e até que grau esses caras tocaram e mergulharam nesses assuntos. Eu acho o Raul, cara, um dos caras, assim, que tocou pela letra e pela música nos maiores problemas existenciais, cara. Muito mais, muitas vezes, do que outros cantores, assim. Então, ele tem uma capacidade... Para mim, ele tá indo os tops em profundidade de letra e tal, assim, né? Sim. Se comparar... Eu queria um filme legal dele, assim, eu acharia bacana se surgisse um filme legal. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu sei que eu tô atropelando um pouco aqui, mas vocês veem que já estamos quase uma hora falando merda aqui. Mas eu quero mostrar... Ô, Betinho. Fala, querido. Betinho. Oi. Putz, vou ter que sair, cara. Sério? Lembra? Agora não tem jeito, não. Zique, agora que eu precisava de você aqui, mas tudo bem, tudo bem. Vai lá. Então mostra. Não, 2 minutinhos eu posso. Aqui, ó. Eu escrevi, vocês viram, saiu no meu blog, eu escrevi um artigo chamado Barbosa e Nietzsche. Porque por esses dias aí, tá fazendo 70 anos, eu acho, que o Barbosa tomou aquele gol lá, né? Aquele gol que foi a derrota, né? Vocês estão vendo a tela agora, gente? Tá aparecendo pra vocês a tela, né? Sim. Tô vendo Barbosa levantando de joelhos daquela cena. Meu Deus, né? Isso aqui são imagens que eu coloquei no meu artigo aqui, né? Você vê que essa cena é uma cena, assim, de tristeza e tal, né? Aí eu fui pegando essa ideia de amor fati do Nietzsche, né? De você aceitar o destino, né? Aqui, ó, mais uma imagem do Barbosa ali, ó, o gol passando, né? Porra, que coisa, né? Que desgraça isso. Só não foi pior que o 7-1, né? Mas aqui tem uma imagem dele mais engraçada e tal, né? Ele é um pouco... mas eu não sei se individualmente para ele, acho que foi acabou, né, cara, a vida dele. Ele morreu bebendo, né? A situação dele no final foi desesperadora. Eu via que uma pessoa que parece que foi entristecendo, né? Eu acho que foi para ele foi muito difícil, né? É que eu fui colocando essa ideia do aceitar o destino que o Nietzsche propõe, né? Aqui, ó, Gaia Ciência, né? 276. Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor fati, amor ao destino. Seja este doravante o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar. Não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar. E, tudo somado e em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. Porra, velho, aí é complicado, né? Aí é complicado. Não, mas... Fala, Zig, manda ver ali. O que tu... Não, mas pode falar. Tô tranquilo. Como é que você interpreta isso aí, Zig, pra nós? Como é que você destrincha? Eu não conheço muito a história do Barbosa, né? A única coisa que eu ouvi falar, e acredito eu que essa situação pela qual ele passou não se deva só pelo fato de ele ter levado aquele gol e tal, né? Mas a forma como foi noticiado aquilo, a forma como foi enfim, mídia da época, enfim,
todo aquele conjunto de coisas, acho que levou o cara àquela situação, né? Mas aí você colocar essa frase do Nietzsche dá a entender que, né, a impressão é de que o Barbosa deveria ter dito sim, né? A tudo que... Deveria, né? Porque se for até mesmo a essa situação, né? E continuar da mesma forma afirmando a vida. Mas me parece que a postura do Barbosa foi mais negadora, né? Talvez, mas Então, aí... até o eterno retorno do Nietzsche como tem aquele artigo lá da Scarlett Martin, né? Famoso. Ele é mais um imperativo ético do que qualquer coisa, né? Ele não tem, digamos assim, nenhuma comprovação científica de que, fato, as coisas retornem tal como eram mesmo no passado, que vão retornar tal como elas são agora, da mesma forma. Mas é um imperativo ético que te pergunta, né? Ou você afirma ou você nega a vida, diante do fato de que ela deva se repetir inúmeras vezes, tais quais a gente percebe ela agora, né? Então, e aí o Barbosa me parece ter ido na contramão disso aí. Mas, enfim, né? Eu não conheço muito da biografia dele. Claro, eu só sei do gol que ele tomou e creio eu, já ouvi falar que a repercussão desse gol entre os meios de comunicação não foram nada boas, né? Não, ali no meu artigo, aí o cara... ali no meu artigo, Zique, eu linkei várias informações mostrando que o Barbosa, ele ficou muito triste, cara. Ele ficou muito fudido, ele ficou muito arrasado. Tanto que ele se recusava a entrar no Maracanã, velho. A pisar no gramado. Ele se recusava. Sabe que tem um curta-metragem do Jorge Furtado, onde ele aparece, tem um outro onde ele também aparece dando entrevista, ele comenta, ele tem um fato que marcou que ele entrando numa padaria de manhã cedo, assim, a mãe com a menina falou, ó, apontava para ele, mas falava para o filho, ó, foi esse cara que fez o Brasil, e ficou famosa essa frase, essa cena que ele descreve. Olha aí. A causa do... Ah, não, aí o cara fica meio... Aí vira a cabeça, né? Rapaziada, agora, eu tava... Esse é um trecho da HS Ciência, né? E a HS Ciência corresponde a que tradicionalmente é a segunda fase do Nietzsche, né? Mas o Nietzsche sempre houve desde a primeira fase, quando ele analisa a tragédia, a ideia de que, ao assistir à tragédia, se exercitava a aceitação da visão trágica do mundo. Ou seja, a tragédia como a encenação trágica, como um processo pedagógico instaurado por um Estado único e cuja finalidade era o desenvolvimento dessa aceitação trágica, o desenvolvimento de um olhar como herói para o destino. Ou seja, o fato de você olhar para o destino que é inevitável e você encará-lo como um herói. Por isso a descrição... Mas o que eu acho maluco, eu estava lendo isso inclusive hoje, né? Se a gente for pensar, para o Nietzsche, que o ser humano é um conjunto complexo de pulsões. Só que essas pulsões, de alguma forma, elas idealizam o mundo. Então, para o Nietzsche, são as pulsões que criam uma imagem mental. Isso sem falar naquele período que o Nietzsche está se referindo, está exclusivamente pensando dentro do modelo schopenhaueriano de vontade e representação. Mas, de qualquer forma, para o Nietzsche, o mundo ele é fruto da idealização de pulsões, ou seja, as pulsões já antecipam o mundo, de alguma forma, pensando o mundo que a satisfaz. Então, para o Nietzsche, de alguma forma, está dizendo assim, quando o mundo se apresenta numa ideia, ele automaticamente implica já numa avaliação das pulsões. Então, é como se o Nietzsche dissesse assim, bom, o cérebro ainda, e a faculdade intelectual no homem, embora tida como o centro e núcleo da subjetividade, para o Nietzsche não foi totalmente desenvolvido. Então é como se ele dissesse assim, bom, é como se eu pudesse ainda desenvolver a mente ao ponto de não sofrer ou não ser completamente tomado por esse ideal que a própria pulsão cria para lhe satisfazer. É como se o desejo fosse a criação do mundo que mais lhe satisfaz a pulsão. Não é como se ele dissesse assim, por mais que a gente pense que fora a ideia de pensar que é um ideal cosmológico, isso mesmo que isso não seja...
tá sendo interrompido aí, Antônio, por uma cachorrada que tá. Ah, mas acho que eles se irritaram com o que eu tava falando É aqui. que, não, é que a Vanessa chegou. A Ah, Vanessa chegou. tá, não, Eu acho que eu vou ter que atender lá, Betinho. Tá bom, não, Eu vou beleza. ter que dar uma olhada lá. Você precisa sair Tá? ou você. Como é que é? Você vai... Não, vou precisar sair agora, cara. Tá bom. Tem que ir lá, infelizmente, Não, chegou no Pô, limite. legal. Tá bom? Olha, então é o Eu seguinte, queria ter ido até o fim, mas não vai ter como mesmo. Já Mas- pra ter saído antes, na verdade. Não, mas Tá bom? mas assim, ó, fica marcada para um outro dia aí pra gente continuar. E daí você apresentar a tua interpretação também do Nietzsche aí, porque eu acho isso bem legal, Tá cara. bom, Legal, tá legal. bom. Tá? Obrigado, Eu Beto. Valeu, Antônio. Ziqui. Eu Beijão. queria Vamos ter finalizar, terminado então, aí, mais mas um dia. olha, é chato, mas vou ter que sair, não tem jeito. Tá bom? Tranquilo, Ziqui. Valeu, cara. Valeu. Obrigadão, hein? Um Falou. beijão pra Zico, vocês, até mais. Ziqui. Legal Tchau, a tchau. conversa aí. É, falou, Antônio. Calma Valeu. essa cachorrada aí. Tem que ir lá. Falou. Vai lá, vai lá. Senão não Valeu, vão abraço. deixar. Tá legal. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, Antônio, agora é contigo, cara. Você tava fazendo uma explanação bem legal aí, né, digressão cara? não, mas a ideia é de que é possível praticar um exercício e é justamente esse exercício de desenvolvimento. Cara, eu vou evitar essa palavra, suspender o juízo dessa imagem de mundo que a própria pulsão cria. E é justamente essa, não é só uma questão de expectativa, é o mundo que de alguma forma ele apresenta, que satisfaz a pulsão, que naquele instante, porque o ser humano não é para o Nietzsche uma hierarquia fixa. Então, são um conjunto de pulsões que ora se hierarquizam. E essa hierarquia é sempre como um organismo instável. E aí a ideia de que o corpo e a consciência seria o lado superficial, o resultado de uma espécie de acordo entre as pulsões. E daí o pensamento. Mas isso por isso que pouco importa no Eterno Retorno se isso seja uma hipótese cosmológica comprovada, e também ela vale porque ela vale a partir de ela vale enquanto uma interpretação e uma compreensão do ser humano e da própria necessidade. O Nietzsche tem duas virtudes fundamentais que é para o Nietzsche, que é a sinceridade consigo mesmo e a justiça com as coisas. Esses são os dois princípios, porque toda avaliação pela cabeça do Nietzsche é injusta, imoral, e tem que ser. Então, como eu não posso descobrir a verdade, eu tenho que desenvolver a sinceridade que se revela no julgamento de cada um e na relação consigo, seja conceitual. E o outro aspecto fundamental é a questão da justiça para com as coisas. Uhum. E por isso... Não, mas aí já é um negócio pesado, né? Eu entendo essa noção de sinceridade aí, eu compreendo isso. Tá, eu acho... Né? Não, beleza. Mas o ponto para mim que pega é o seguinte, Antônio. Como eu consegui isso, né, cara? Como eu consegui efetivamente sentir isso de maneira... Não, eu não falando de uma maneira bem trivial, cara, eu não acho difícil. Né? Agora já até tomei uma Colorado aqui, para mim tá mais fácil, inclusive, cara. Né? Mas... A aceitação prática. E eu tô falando de ser sincero. Eu não vejo dificuldade quanto a isso, ser sincero comigo mesmo e com os outros. Mas eu tô pensando o seguinte, Antônio. Eu coloquei ali... o que é difícil é a situação do Barbosa. E qualquer um que passe por uma situação trágica, sim. Como é que você vai dizer, legal, sim, massa? Não dá, né, velho? Entende? É isso que eu acho. Inclusive no meu artigo ali, eu tentei dar uma pequena cutucada, porque eu falei, me parece que há uma petição de princípio nessa. E não há também. Né? Me parece que há uma petição de princípio, Antônio, na proposição, vamos chamar assim, nietzschiana, porque, no fim das contas, tanto faz. Né? Se a ideia é uma aceitação do que acontece, eu vou aceitar que eu não me conformo. Numa passividade, numa resiliência absoluta. Porque assim. Um estado budista de. Não, o pior é que não precisa ser budista. Pode ser desagradável, pode ser até de valores que o Nietzsche consideraria decadentes. Mas eu falo assim, eu tenho que aceitar, é assim que é. Entendeu? Se eu de fato levo a sério e levo as últimas consequências o amor fati, eu tenho que aceitar que é assim que é, cara. Então nada foge disso, porque é quase um princípio circular, entende a minha crítica, Antônio? Sim, não, concordo contigo. E essa ideia de, assim, eu li um outro artigo que pensava que
que, de alguma forma, o niilismo ele pode ser interpretado, primeiro, como uma... Ou seja, a situação de que nada vale a pena, de que ele poderia ser interpretado, ele causaria, dependendo do temperamento e do modo, uns viveriam como uma extrema liberdade e outro como um extremo vazio e desespero. Esse é um caminho para pensar isso. Mas não é bem assim a ideia de que você simplesmente não leva em consideração a avaliação que você tem da vida do mundo, ou seja, que a vida há dor, que a vida é sofrimento. Em nenhum momento o Nietzsche está dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte, que a dor não é apenas algo que vale para negar a vida, ou seja, não é porque dói que a vida não vale a pena. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, em nenhum momento ele está falando que é como... Porque, Não, Antônio, isso... deixa eu te interromper. Poderia criar um monstro. Deixa eu te interromper nisso, porque isso aqui é um ponto-chave para mim. Assim, ó, eu entendi perfeitamente o que você falou agora. Não é porque dói que a vida não vale a pena. Beleza. Mas o meu ponto é o seguinte, então você pode dizer que algo péssimo, você deve dizer sim a algo péssimo. Esse é o problema, entende? Até onde que vai esse dizer sim a tudo que o Nietzsche propõe? Vamos pensar, vamos dizer, como se houvesse uma liberalidade geral e absoluta, a ponto de criar um monstro que tenha desejo de poder e que queira dominar e imoral, além do bem e do mal, capaz de fazer atrocidades. Nem falo nisso, Antônio. Eu falo assim, ó. Eu falo na vida, né? Hoje, à tarde, eu tava pensando nos nossos avós, né? Como eles sofreram, que vida desgraçada que eles tiveram. A nossa vida também foi extremamente, a minha, extremamente difícil. Eu fiquei pensando, eu conheço né? Se você for considerar que essa vida, sei lá, se você se colocar diante da ideia de que ela vai se repetir, exatamente igual. Exatamente igual. Eu vou dizer sim e não. Entende? Vou dizer sim e não. Se o Nietzsche diz uma aceitação, eu devo aceitar inclusive essa ambiguidade. Percebe? E aí parece que se torna uma espécie de um argumento meio coringa, porque ele vale para qualquer coisa daí, né? Deixa eu dar só um exemplo para ti de algo que eu acabei de ler de manhã. Assim. Ele estava falando sobre a educação grega. E ele disse que os gregos conseguiram, foram tão geniais porque eles conseguiram utilizar-se para a formação de um tipo de homem geral, que ele era os instintos mais profanos, os instintos mais... Ou seja, eles não negaram os instintos, mas eles conseguiram, de alguma forma, dosá-los na sua satisfação. Então, diferente dos outros povos, os gregos não tinham uma posição apenas moralista em relação a si mesmo e a sentimentos e instintos como dívida, inveja, raiva, ódio... e competição, a Maéris, a Boéris, e de alguma forma ele vai dizer, eu entendo essa perspectiva que tu pergunta mas aí é que começa a ideia, a formação de outros valores que são colocados. Só que a grande questão é o seguinte, esses valores vão valer tanto quanto outros valores e todos esses valores são apenas interpretações e que no fundo isso não passa de uma interpretação, e não vale... E é impossível você, por exemplo, fundamentar uma espécie de uma ética normativa que possibilite relações sociais, mas o Nietzsche pensa essas possibilidades, mas não a partir dessa ética, não a partir de uma perspectiva fundamentalista. Sim. Mas essa questão aí, principalmente a questão do monstro, da besta loira, esse animal que sai satisfazendo o desejo egoístamente, sem levar em consideração... Não, Antônio, você está indo para um extremo que eu até queria evitar. Claro que isso vai ser também um ponto a ser pensado. Mas pensa comigo aqui, Antônio. O Barbosa passou a vida inteira depois daquele gol sofrendo com aquilo. Tá? A vida dele foi essa. Se ele levar a sério o preceito do Nietzsche, ele tem que dizer sim a todo o ressentimento, amargor e trauma que ele... tem que dizer sim? Não é isso que o argumento propõe? Não, esse argumento é sim, mas a gente tem que entender por que ele tem que dizer sim. Porque para o Nietzsche, ele não poderia ter agido de outra forma.
Primeiro porque para o Nietzsche a consciência não é o centro da decisão das ações humanas, né? Ou seja, assim, para o Nietzsche a consciência nunca é o núcleo das vivências. Para o Nietzsche você não haveria razão em você sentir culpa, nem como haveria razão de se sentir responsável, porque você não poderia ter agido de outra forma. E por que você não poderia? O máximo que você pode fazer, e isso é análise de vivências, ou genealogia, ou voltar-se pelo já vivido. Mas ele vai dizer que a gente nunca está, no instante em que a gente está vivendo, nós nunca estamos completamente presentes no instante das nossas ações. Que nossas ações praticamente são vítimas, quase como aquela ideia de um caráter inteligível e o caráter em Schopenhauer. É como se depois que as ações estão motivadas, elas são necessárias. E é nesse sentido que então, para o Nietzsche, ele vai dizer assim, não haveria razão ele se culpar, mas ele teria que primeiro voltar-se a reconhecer todos os erros de interpretação que ele foi incorporando dentro da história. Para o Nietzsche, o livre-arbítrio, a ideia do eu, a ideia da causa e efeito, a ideia... Tudo isso são erros de interpretação que o homem introduziu na história de sua formação e que prejudicam a interpretação, faz com que ele seja incapaz de ser feliz consigo mesmo. No caso do Barbosa, a gente poderia pensar em uma espécie de indigestão ou a incapacidade de digerir vivências que são realmente mais profundas, mais pesadas. Mas o Nietzsche fala nesse exercício de digestão mesmo, na capacidade de digerir vivências. Ele vai dizer que quanto maiores as potências, mais experiências e mais vivências trágicas ele vai trazer. E, de alguma forma, é por isso a capacidade de digerir, de esquecer. Ele fala desse aspecto da digestão de vivências como se fosse quase uma análise patológica, fisiológica. É interessante pensar isso, se é que eu... né? Não, é muito legal, Antônio. Muito legal, mas isso me levaria a mais um problema, que é o seguinte, essa ideia de esquecer, o esquecer, ele não é premeditado, né? Uma vis inércia, né? Uma via inércia. Não, porque pense assim, Antônio, quando você esquece, evidentemente você não quis esquecer, né? Você esqueceu. Então ele tá. Você esqueceu. Ele tá fora, ele tá fora do teu. Né, tá, você não. Não, vou querer esquecer. Não tem como, né, cara? Não tem como. Porra, eu tomei um frango na final da Copa do Mundo em casa. Passou uma bola embaixo das minhas pernas, cara. Como que eu vou esquecer? Não tem como eu... peraí, deixa eu decidir não esquecer. Tem como esquecer. E além disso, o meu cotidiano me lembra disso a todo momento, né? A todas as reportagens, todas as crianças falando, todo mundo lembrando. Eu entrei como um cara que deixou de Brasil, perdeu a Copa no Maracanã, que poderia ser o evento que traria a maior alegria para um povo que cultua. Percebe? Se a gente for começar a dimensionar em termos, né? Isso me fez pensar, inclusive, Antônio, naquele filme com o Jim Carrey. Como é que é o nome daquele filme? Brilho Eterno? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é uma ficção onde ele está experimentando um método medicinal para apagar memórias, né? Porque ele quer terminar um namoro, né? Olha só que coisa maluca. Ele tem uma paixão por aquela mulher, né? A Clementine, a personagem, não lembro o nome do personagem do Jim Carrey. Eu também não vou lembrar. Faz muito tempo que eu vi esse filme na época, eu não dei tanta importância a ele, mas agora eu tô pensando que ele tem algum valor, eu acho. Porque a gente nunca dá o Jim Carrey inicialmente, né? Porque ele fica fazendo tanta careta que a gente, né? Não, mas nesse filme eu acho que ele foi muito bem. Mas assim, não, ó, eu gosto, a brincadeira ali é justamente isso. Você vai no médico para o médico te apagar as memórias desagradáveis que você tem. Como Clique. Eu chorei em Clique, cara. Clique eu não vi. Mas é algo assim, né, Antônio? Você não tem como esquecer. Então, ou seja, se você não digerir, se alguma coisa no teu sistema não digerir aquilo, que eu falo assim, nessa metáfora do sistema digestivo com esse sistema psicológico, né? Se algo nesse teu sistema psicológico digestivo não for capaz de superar que tu tomou um frango na final da Copa do Mundo, e essa pulsão, né? E essa pulsão tomando conta, e ela não encontra uma válvula de escape, cara, o Nietzsche vai dizer, pô, ela vai se voltar, ela vai ter que encontrar satisfação. E a gente vai pensar em objetos sacrificiais.
Por isso é uma ideia muito interessante dessa ideia do sacrifício, cara, que é nos mistérios antigos, né? Assim, a pulsão, ela substitui o objeto de satisfação por outra vítima sacrificial. Tá, Antônio, não, isso certa, não, eu entendo que isso dá mais uma outra vertente de raciocínio, mas eu queria voltar um pouquinho na tua ideia que tu me deu hoje à tarde desse curta-metragem do Jorge Furtado, Barbosa? né? Uhum. E, cara, eu achei aquilo impressionante, porque o... Não, conta aí pro pessoal, como é que é a história? Conta aí, o que o cara queria nessa ficção aí que ele... Existe um repórter, quem faz o repórter é o Antônio Fagundes. E o Antônio Antônio Fagundes. Fagundes, fumando, entrando, o cenário, se não me engano, é preto e branco, ele brinca com as cores, assim, aqui está na realidade, aqui está no passado, e ele entra, não sei se eu criei isso ou se é um documentário, mas de alguma forma, o Antônio Fagundes, ele é um jornalista que pretende, ele entra numa máquina do tempo e volta para o dia exato no Maracanã do gol. E o objetivo dele é avisar o Barbosa para que ele conseguisse mudar o rumo da história. Cara, e vira uma tragédia no final, assim. Só que agora essa tragédia já não é uma tragédia apenas do Barbosa, agora também é a tragédia do repórter. Então, no curta do Furtado, a tragédia agora também já passa a ser a tragédia do jornalista, que não consegue evitar o gol, e ele usa imagens reais, acho que ele deve ter recuperado algumas imagens. Cara, é um baita de um curta-metragem. Antônio, quando você me falou isso hoje à tarde, eu achei genial, cara. Achei genial demais. Porque nessa pequena brincadeira, quer dizer, você quer mudar o passado, né? É diferente dessa aceitação que o Nietzsche propõe, né? É onde a vontade se sente impotente. Pois, A vontade só se sente impotente no passado, ela é incapaz de modificar, mas ela pode modificar talvez o máximo o modo como você lida com esse passado. Que é o único momento onde ainda a gente pode mexer, que é a questão do afeto, do patos causado pela imagem que fica na memória do passado. Né? não, eu concordo com você. Realisticamente falando, não tem como mudar o passado, hoje em dia, pelo menos, né? Pois é, mas Antônio, o que eu quero te dizer é assim, essa ficção, para mim, ela é índice de um sintoma. Ela é assim, é um negócio tão poderoso, essa vontade de mudar aquilo que aconteceu é tão forte que você cria uma ficção onde poderia ser que isso fosse Fantástico. diferente, né? Outro cara que faz isso é o Tarantino, né? Sim. Eu citei ele no meu artigo. O filme, bom, o filme sobre os nazistas, ele faz isso, né, cara? Ele coloca lá alguém que mata o Hitler, né? Então ele quer mudar o passado, um passado que ele acha muito chocante, que ele não consegue aceitar. Nesse último filme, Once Upon a Time in Hollywood, ele me parece que ele não aceita o que aconteceu com aquela atriz, a Sharon Tate. Não sei se você viu esse filme, mas Sharon Tate é uma história real, né? A seita do Manson lá matou uma mulher grávida de 9 meses, que era Sharon Tate, uma atriz no auge do sucesso ali, casada com o diretor Uma mais grávida de 9 meses. Ela implorou para que deixassem o filho dela nascer antes dela ser morta, sabe? E que ela disse: deixe meu filho nascer primeiro, depois vocês me matam, algo assim. Então, uma história realmente terrível, né? O Tarantino, ele faz um filme onde ele dá um outro final para essa história. Então, eu tô pensando um pouco nisso, Antônio, nessa necessidade aí de você mudar o passado, e é impossível mudar, né? Objetivamente falando, a gente não consegue, mas a gente se debate com isso de uma maneira. E se a gente diz sim, a gente deve dizer sim também para essa vontade de não aceitar. Percebe a minha insistência no problema? Sim, sim, sim. Uhum. Perfeito. Bom, eu acho que é por aí, não sei, né? Mas Não, eu acho legal acho legal essa reflexão, porque você vai ter que voltar-se para si mesmo. Em algum momento, como a moral se volta para si mesmo, em algum momento essa vontade também se volta para si, as pulsões se voltam para si também. A razão vai ter que se voltar sobre si mesmo de alguma forma, morder seu próprio rabo em algum momento. Eu estava me lembrando
Tem um outro filme que fala do Lynch, Estrada Perdida, que fica sempre... Tem um outro filme também que eu estava vendo que é sempre a ideia de retornar ao... O que eu ia te falar que é interessante, que eu estava pensando agora, eu sempre cito a ideia de um criminoso que comete um crime bárbaro. Quanto mais ele conta o que ele fez, na terceira ou quarta vez que ele conta, você já vai se colocar... É como se você se olhasse e dissesse assim, quem não faria da mesma forma? Ou seja, cada vez que ele conta, a coisa se torna mais ao ponto de se tornar quase natural. E é um pouco nesse sentido a ideia de... Maluco total isso, né, Antônio? Porra, muito bom, cara. O papo era sobre música e Nietzsche, então acho que a gente cumpriu o nosso objetivo, sei lá. Foi muito legal, gostei de participar aí. Tem gente que tá falando que tá uma merda nosso diálogo aqui, mas eu tô achando bom, eu tô gostando, sei lá. Quem tá falando que é uma merda? Nem sei, na minha cabeça alguém foi lá no Facebook e me xingou, mas pode ser que seja uma... Eu acho que eu tomei uma cerveja e na minha cabeça pode ser que isso tenha acontecido num mundo paralelo, num universo paralelo. Não dá nada, a gente ficou aí viajando, tava legal. Uma coisa que eu gosto que às vezes me inspira um pouco no Nietzsche é essa coisa de não se levar tão a sério, né, Antônio? Não, né? O que você acha? Eu não sei, cara. Assim, aquela ideia do autoconhecimento, se é possível um autoconhecimento, o que a gente pode fazer de nós mesmos, né? Essa é uma questão que tem me levado, eu tenho pensado muito no Nietzsche. Eu te confesso que eu não tenho ainda tenho ideias, eu já li alguns textos, já vi algumas perspectivas, mas eu ainda estou tentando pensar essa questão aí, a ideia do que nós somos livres para fazer de nós mesmos, como a gente pode atuar, como é que a gente pode... Se a gente, qual o caminho? De alguma forma, uma crítica muito séria do Nietzsche ao poder da consciência, né? E o que a consciência pode fazer realmente. Mas ela, de qualquer forma, ela é um fenômeno que é de duas mãos. Ou seja, ela não é apenas... ela também exerce um efeito contrário. Ou seja, ela não é só o resultado superficial das pulsões, mas ela também exerce um fator retroativo. E essa é uma questão ainda que eu estou pensando, estou lendo, eu tenho algumas ideias, a ideia de unidade, a ideia de harmonia, a ideia de criação artística de si mesmo, principalmente se pegar os leitores franceses. Então, hoje, há duas leituras básicas, né? Uma leitura que é mais, vamos colocar assim, mais limitada e pessimista em relação aos poderes do homem sobre si mesmo, que nega, né? E uma outra perspectiva que diz que o homem, de alguma forma, pode exercer um espaço de liberdade para mudança, para autoconstrução, para autodeterminação, para autoconfiguração de si mesmo, né? Mas é um tema espinhudo, cara. Um tema espinhudo para pensar. Mas eu estou nessa seara. Tem um texto muito legal que eu gosto. Tem um texto muito legal que eu gosto, que é do João Constâncio, cara. É uma frase que eu acho muito legal dele, que ele fala, que ele citando Nietzsche na hora, ele falou assim: o bom gosto e o mau gosto de um jardineiro vai dar uma boa compota. Ou seja, mais ou menos isso que ele fala em relação aos seres humanos, né? Muitas vezes não há um caminho, ou seja, o bom gosto e o mau gosto vai dar tudo capaz de dar uma boa compota. Mais ou menos. É por isso, Antônio, é por isso que eu, né? É por isso que eu tomo umas cachaças. Mas hoje não, amanhã eu vou viajar cedo, então hoje eu tô liberto, sexta-feira. Meu querido, como é que vamos finalizar isso aí? Fechou, hein? Fechou, Antônio. Fechou lindamente, cara. Legal participar aí. Me ajudou bastante aí, porque eu sou uma pessoa meio reprimida, meio tímida, assim, então foi importante participar aí, conversar contigo. Né? Que é bom a gente começar com os parentes e depois a gente... É isso aí. Olha, Antônio, em off depois eu quero te contar uma coisa que eu fiquei pensando sobre a tragédia da vida, mas vamos deixar para depois isso, né? Vamos. Agora, por hora, vamos dizer sim à tragédia da vida, a tragédia da existência. Vamos ser capazes de criar artisticamente. Isso aí. Uma imagem com que a vida possa ser. Falou, meu querido. Valeu, Antônio.
Valeu, um abraço. Tamo Cuida aí, junto. dá um beijo pra todo mundo aí. Beleza, Pela querido. sombra. Falou. Valeu. Abraço.